ali potenciais ideias e soluções, beleza? Outra coisa que é legal também no processo de ideação é focar nas habilidades e não nos pontos fracos. Isso é uma coisa que a gente vê e estatisticamente a gente pode falar hoje com bastante dados já levantado que times de hackathon que focam nas habilidades que o time tem, né, nos pontos fortes, e como esses pontos fortes se correlacionam entre si, eles têm mais chance de desenvolver bons projetos, tá? E, consequentemente, se destacar durante o hackathon. Então, em vez de focar no que vocês não têm no time, foquem nas habilidades. Beleza, o que cada um tem para oferecer? Como é que a gente pode aqui, de alguma forma, de forma criativa, fazer essas peças se conectarem no time, beleza? Então, foquem nas habilidades e não no que poderia ter e que vocês não têm. É interessante agora nessa fase de hackathon inicial, agora onde vocês estão ainda montando times, recrutar. Às vezes não, seria muito interessante a gente ter alguém aqui, sei lá, de análise de dados, ou algum físico que tenha bastante conhecimento, enfim, em refletância e luminância, sabe? E daí vocês podem procurar e recrutar essas pessoas agora, porque é o momento de recrutamento. Caso vocês não encontrem essas pessoas, daí vocês vão ter que olhar ali para as habilidades que vocês têm e entender como vocês podem desenvolver o projeto utilizando os pontos fortes de cada um. Beleza? Foco, galera. Foco é algo essencial nessa fase e está diretamente relacionado também à metodologia de sprint. O que é foco? Foco nada mais é do que começar com um único problema e uma única solução. Tá? É comum a gente querer abraçar todos os problemas do mundo de uma vez só. E daí o problema ele fica gigantão e a gente não consegue prototipar e a gente não consegue desenhar uma solução. E uma dica geral, tanto aqui para o hackathon, para pessoas que estão praticando ou vão começar a praticar inovação, foco em um único problema e uma única solução é praticamente essencial para você conseguir executar um projeto. Tá? Se você tem um problema muito complexo ou um problema que, na verdade, ele é composto de múltiplas problemáticas menores, fica muito difícil você dar um pontapé inicial do projeto. Tá? Então, o que é legal? Se você tem um problema muito grande, é quebrar esse problema em problemas menores. Tá? Então, você quebra em problemas menores. E esses problemas menores, você pode escolher um deles e resolver. Tá? Às vezes, você olhar o problemão e entender qual problema você escolher, uma forma interessante é você ver qual desses micro problemas, digamos assim, ele gera mais impacto no problema que estava nessa camada superior, digamos assim, né? Inclusive tem um conceito bem interessante que se aplica muito à temática de como você definir bem um problema, que são os 5 porquês, tá? Para quem quiser depois dar uma pesquisada no Google, 5 porquês é uma metodologia que está descrita inclusive ali no Startup Enxuta, para você sair de uma consequência e procurar uma causa, tá? A questão, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes quando a gente olha um problema pela primeira vez, a gente está olhando para uma consequência de um problema que está numa camada inferior, tá? Então você perguntar 5 vezes, né? A ideia dos 5 porquês tinha de forma enfim, você fazer igual uma criança, perguntar 5 vezes, por que isso acontece? Por conta disso. Mas por que isso acontece? Por conta disso. E se você faz 5 vezes isso, normalmente você chega a uma causa, e se você resolve a causa, adivinha só, você mata os problemas que estavam todos na sequência. Beleza? Então, pessoal, foco é isso, tá? Um problema e uma solução, e fazer isso é praticamente essencial para você conseguir dar um pontapé inicial e também conseguir desenvolver o protótipo e todas as etapas dentro do hack. Tá? Problemas muito grandes são problemas que, de forma geral, são compostos de problemas menores e é muito mais interessante você focar em problemas menores e daí gradativamente você vai aprimorando a solução que vocês estão desenvolvendo. Inteligente esse cara. Outra coisa que é interessante daí numa segunda etapa da ideação, né, depois que vocês passaram por isso aqui, é trabalhar com pragmatismo, né? Pragmatismo e perguntas binárias, com o objetivo de meio que matar a ideia de vocês. Uma coisa que é legal olhar nessa fase inicial um papel interessante é vocês tentarem ser inimigo da própria ideia de vocês, tá? Então,
como que vocês fazem isso? Literalmente fazendo perguntas difíceis que colocam em xeque a ideia de vocês. Então, em vez de pegar e ficar focando ali, incentivando, digamos assim, o viés de confirmação, que eu comentei anteriormente, é interessante vocês tentarem matar a ideia de vocês. Porque adivinha só, se vocês tentarem matar a ideia de vocês e vocês não conseguirem, talvez seja sinal que vocês têm uma boa ideia na mão de verdade. Tá? E como é que a gente faz isso? Com perguntas pragmáticas e com perguntas binárias, né? Que essas perguntas pragmáticas você conseguir responder com sim ou não. Exemplo de algumas perguntas que podem fazer parte do processo de vocês. A gente consegue medir o problema, tá? Sim ou não? Medir o problema é literalmente ter uma métrica por trás do problema, tá? Um número de acidentes, custo de manutenção das placas, quantidade de toneladas geradas de resíduos que devem ser administrados, etc, etc, etc. Tá? Excesso de velocidade. O legal aqui do hack é que muitas das métricas, muitos dos desafios que a Arteris trouxe são desafios que têm métricas já. Então é interessante você olhar para essas métricas e focar nelas, porque se você consegue medir o problema, significa que depois você vai conseguir medir a eficiência da solução que vocês estão querendo propor. Né? Ou seja, se existe um número do problema e eu estou propondo uma solução, a minha solução de alguma forma ela tem que reduzir o número desse problema. Né? Então assim, conseguimos medir o problema? Sim ou não? Se consegue medir, é um bom sinal. A ideia se conecta com o problema, a solução que a gente está propondo, ela se conecta, a gente consegue ver que isso se conecta com o problema, sim ou não? Tem que entrar no site da Arteris. A gente vê, às vezes as pessoas colocam e falam que vão resolver tal problema e desenvolvem uma solução que não tem nada a ver com esse problema. Então assim, ver se essas duas peças se encaixam também é algo interessante de colocar nessa fase inicial. Então a ideia se conecta com o problema, sim ou não? A ideia parece viável financeiramente, legalmente e tecnologicamente, caso envolva alguma tecnologia nessa fase, sim ou não? Se não, se ela não é viável financeiramente, ou seja, um custo muito alto de implementação, se ela não é viável legalmente, ela tem barreiras legais para serem implementadas, também é um ponto de atenção. Ou se é uma tecnologia que não existe, ou uma tecnologia que está numa fase muito inicial, sei lá, a nossa solução envolve a implementação de computação quântica. Provavelmente também não é uma ideia muito viável e que possa, de fato, ser implementada, tá? Legal, pessoal, já trazendo aqui, ó, questões jurídicas estão diretamente relacionadas ao hack, tá? Então, como ponto de atenção, várias ideias, talvez elas possam esbarrar aqui em questão legal, então prestem bastante atenção e peçam mentoria em relação a isso, tá? Existem projetos semelhantes que falharam anteriormente? Se sim, por quê? Essa pergunta aqui é muito interessante responder e colocar no processo de ideação de vocês, principalmente na hora que vocês estiverem coletando mentorias com o pessoal, porque se vocês fizerem isso, vocês podem, entre aspas, aprender com o erro dos outros, né? Coletar informações do tipo do porquê esse projeto não funcionou anteriormente, ou porque talvez essa tecnologia que foi tentada ser implementada não deu certo, porque talvez vocês podem pegar algum aprendizado e otimizar o projeto de vocês, tá? Então, perguntas que, de certa forma, vocês coloquem a ideia de vocês em xeque, pode ser um ponto interessante para vocês olharem. Beleza? Boas práticas agora de ideação. Como é que tem cara esse processo de ideação, tá? Esse processo de ideação ele tem essa cara aqui, ó. Normalmente, você vai começar com uma fase de contexto, onde vocês vão começar a estudar um pouco mais a fundo aqui a questão da problemática e vão entender mais sobre o problema, para depois, na sequência, começar um processo de volume de ideias, tá? Até colocando aqui mais uma metodologia que é interessante vocês darem uma olhada depois ali. Crazy 8, deem uma pesquisada no Google lá, vocês, caso vocês queiram seguir alguma metodologia muito específica aqui para gerar um volume de ideias. Crazy 8 é uma bem interessante, que se encaixa bem nessa etapa 2 de ideação, aqui, né? Gerar ideias para depois passar pelo filtro de ideias. O que é esse filtro de ideias? Esse filtro de ideias nada mais é do que essa fase aqui de pragmatismo e perguntas binárias, né? Você tentar matar as ideias, e à medida que vocês não conseguirem matar as ideias, a tendência é que vocês vão chegando em ideias mais sólidas e que tem um potencial mais interessante de desenvolvimento, tá? E por último, daí vem a fase de aprofundamento, onde vocês vão pegar, depois que vocês passaram por isso,
selecionaram a ideia que vocês querem desenvolver, e daí vocês vão pegar essa ideia e vão começar a se aprofundar, beleza? Qual que é o próximo?